pessoal! Vamos para a aula de hoje de trabalho de conclusão de curso 1. A nossa aula 10, continuando os estudos sobre as etapas do projeto de pesquisa. Eu sou a professora Maíra Bogo Bruno. Na aula de hoje, nós vamos estudar especificamente o levantamento bibliográfico. E o que é o levantamento bibliográfico? É o elemento textual do projeto de pesquisa, cujo objetivo é contextualizar teoricamente o problema e apresentar o estágio atual de conhecimento da questão. Então, gente, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente contextualiza o problema, como é que a gente apresenta esse tema? Bom, para fazer isso, a gente pode seguir esses passinhos aqui, né? Primeiro, a gente vai fazer um breve histórico, ou seja, onde surgiu o tema? Quais foram as evoluções ou alterações legislativas ao longo do tempo? Quais foram as mudanças, as alterações de entendimento jurisprudencial ao longo do tempo? Como que a doutrina se posicionou ontem, está se posicionando hoje ou poderá se posicionar amanhã? Então, o breve histórico é uma linha do tempo do seu tema. Bem, além dessa linha do tempo do seu tema, que deve conter no máximo 2 ou 3 parágrafos, você vai apresentar também conceitos básicos. Esses conceitos básicos, gente, é com base na lei, na jurisprudência e na doutrina. Por exemplo, se o seu tema tratar sobre o direito à educação e a dignidade da pessoa humana, então o que seriam conceitos básicos para você poder responder o seu problema? Quais seriam os conceitos necessários? O que é o direito à educação? Se é um direito prestacional ou um direito de resistência? O que são políticas públicas? O que são ações afirmativas, por exemplo? O que é dignidade humana? Então, gente, quando a gente fala de conceitos básicos, são os conceitos de tudo aquilo que compõe a resposta do seu problema. Aí depois a gente vem para a contextualização. Onde? Quem? Quando? Né? Onde? Em que cidade? Em que estado? Em que país? Quando? Se foi antes da Constituição de 88, se foi depois, se foi a partir de uma lei, a partir de uma jurisprudência específica, de certa data. Quem? Tem um público específico, nós vamos tratar, por exemplo, de grupos vulneráveis, como indígenas, quilombolas. Então, contextualização é você traçar quando, onde, quem, certo? E, por fim, não menos importante, pelo contrário, é a parte mais importante do seu levantamento bibliográfico, é a que deverá ter o maior número de parágrafos, porque as etapas anteriores você vai ter 2 ou 3 parágrafos. Quando você for tratar das correntes, eu estou chamando de correntes o quê? Correntes, gente, são as teorias dos doutrinadores, são também os posicionamentos jurisprudenciais e também as determinações legais sobre o seu tema. Vocês já devem ter ouvido falar, né, em corrente dominante. Então, aqui, gente, você vai apresentar tudo o que já foi escrito sobre o seu tema na lei, na jurisprudência e na doutrina. Esse é o conteúdo básico do nosso levantamento bibliográfico. Ele deverá conter, gente, no mínimo 3 páginas, mas eu acho 3 páginas pouco. Na minha concepção, um levantamento bibliográfico de uma monografia que deverá ter no mínimo 30 páginas, deveria ter
5 ou mais páginas. Bom, este conteúdo a gente vai tirar de onde? Da nossa cabeça? Não, porque isso é um trabalho científico, é um trabalho acadêmico, não é um trabalho de senso comum, não é uma fofoca com a vizinha. Então, quais são as fontes de pesquisa que nós vamos utilizar? Lei, doutrina e jurisprudência. Eu gosto mais da ordem lei, jurisprudência e doutrina. Bom, e onde a gente vai localizar tudo isso? Bem, antes de dizer onde a gente vai localizar, vou fazer algumas observações, né? Quanto, por exemplo, à qualidade das obras. Cuidado! Se você for pesquisar em algum site, por exemplo, evite o jus navigante. Porque o jus navigante, o que está escrito lá não é verídico? Não, gente, não é isso. Porque o jus navigandi, qualquer um pode publicar artigos lá, desde o estudante de primeiro período do direito até um PhD, um pós-doutor. Nunca vou usar jus navigandi? Evite, mas se você quiser usar o jus navigandi, procure o currículo do autor. Por exemplo, o finado Luiz Flávio Gomes, ele tem alguns artigos publicados no Jus Navigandi. Então, se você for usar um site como o Jus Navigandi, procure o currículo do autor. O currículo do autor, gente, vale também para qualquer tipo de doutrina, seja e-book ou seja livro impresso. Sempre que vocês forem adotar uma doutrina para pôr no trabalho de vocês, dá uma olhada no currículo do autor, vê se aquele autor não é muito rebatido, vê se aquele autor ele tem respeito dos pares, isso é muito importante. Outra coisa também, procurar obras de revistas que fazem parte da classificação Qualis. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que vocês acham lá na plataforma Sucupira. Outra coisa também, procurar obras, artigos na Cielo e usar os repositórios de universidades. Então, cuidado com a qualidade da obra. A atualidade da obra, muito importante. Claro que pode ser que você tenha que comparar. É um instituto que era de uma forma lá em 1940 e hoje é completamente diferente. Então, pode ser que você precise buscar obras antigas, principalmente clássicos, como o caso dos exploradores de caverna. Certo? Então, você pode usar clássicos, que são obras antigas, de décadas até séculos atrás? Pode, dependendo o autor, né? Se forem autores renomados, como, por exemplo, Kant. Aí você pode usar uma obra antiga, mas cuidado com autores renomados vivos. Por exemplo, se você for tratar de direito internacional e você for usar como doutrina o Marcelo Dias Varela, ele tem livros dos anos 2000 e tem livros aqui de 2019. Então, sempre dê preferência para a obra mais atual do seu autor. Diversidade das obras também. Não use apenas um autor, uma lei e uma jurisprudência. Fica parecendo um trabalho de revisão bibliográfica que não é a nossa intenção. Consulte 3 ou 4 ou mais autores, consulte que legislação, quais legislações que estão aquele seu problema. Não estou dizendo que você não pode ter foco numa lei específica, porque se o seu problema é justamente responder sobre a efetividade de determinada lei, claro que você vai ter foco naquela lei. Mas aí, use doutrinas diversas, use jurisprudências de diversos juízes e tribunais. E tenha tanto obras de doutrinadores que são livros, como artigos científicos, como teses de doutorado e dissertação de mestrado. E por fim, mas não menos importante, quanto à idoneidade dos autores. Cuidado com autores desconhecidos, cuidado com autores muito controversos, cuidado com autores
que seu posicionamento é só dele, que todo mundo pensa o contrário. Eu estou dizendo que não são obras válidas ou que o mérito é menor. Não é isso. Eu só estou dizendo o seguinte: visitem o currículo do autor, veja onde ele estudou, onde ele trabalhou, qual o seu grau, se é mestrado, doutorado, especialização, se é só graduação. Então, muito cuidado também com os autores. Bom, sobre onde pesquisar, eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo aqui nessa tela que eu estou no Comunidades do repositório, que é o que? O repositório da UFT. O que tem aqui? Aqui nesse repositório da UFT eu encontro tanto as monografias, como as teses e dissertações. Gente, tese é sempre de doutorado e dissertação é sempre de mestrado, tá? E demais produções científicas, como artigos, que mais? Só lembrei de artigo agora, tá? Então, aqui vocês podem procurar por área, né? Ó, vamos lá na biblioteca digital. Você tá vendo a data do documento, todos os autores, títulos, assunto. Vamos tentar aqui por assunto, tá vendo? Aí aqui você vai digitar o assunto. Como a UFT, gente, muitas outras universidades também têm repositório. Então, você pode usar da UNB, da Unicamp, da Unitins, de diversas outras universidades. Outro campo de pesquisa é a plataforma Sucupira. Aqui, gente, vocês vão achar revistas científicas de renome internacional. O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui, ó, escolha as mais atuais, né? Lembra a questão da atualidade da obra? Então, comece pelas mais atuais. Oxe, meu tempo expirou. Vamos voltar, então. Agora, como é que eu volto? Tá. Depois a gente volta na plataforma Sucupira. Vamos, então, para a Cielo, certo? Aqui na Cielo, vamos começar do início também, na Cielo, para a gente não ter problema? Vamos lá. Plataforma Sucupiras Qualis Caps, certo? Periódicos, né, que a gente está querendo, são as revistas científicas renomadas. Ótimo, agora vamos lá. Os mais atuais, área, nossa área, direito, certo? Classificação. Aqui, gente, da melhor para pior, tá? Não vou dizer pior, da mais renomada para menos renomada. Aqui, ó. O ideal é que vocês fiquem entre A e B. Aí aqui vocês selecionam, vamos lá. B, P2. Consultar. Aí aqui embaixo apareceu diversas revistas que tratam da área jurídica que tem essa classificação. Aí vocês escolham, né, qualquer uma delas. Você pode escolher aqui pelo título da revista também. E aqui você vai achar a revista renomada de cunho científico para poder embasar o seu projeto de pesquisa. Outra opção é o Cielo. Cielo Busca Brasil. Aqui, gente, no Cielo, ó, pesquisa por artigos. Aqui você também pode escolher por tema. Aí vai aparecer artigos publicados no Brasil e fora dele. E vocês verifiquem, lembrem de verificar tanto a revista que isso foi publicado, como o autor do artigo. Bom, espero que vocês tenham gostado dessas dicas de onde pesquisar. Agora vamos para o estilo do texto, né? O texto, gente, ele tem que ser impessoal, objetivo, simples, coerente, conciso, preciso e claro. O que isso significa? Impessoal. Impessoal, gente, significa que você não vai conjugar verbos nas pessoas, seja primeira, segunda, terceira, tipo, meu trabalho, minha pesquisa. Não, este trabalho, esta pesquisa. Você também não vai usar concluímos, você vai utilizar
conclui-se. Você não vai usar verificamos, vai usar verifica-se. O ideal, gente, é a voz passiva, porque a voz passiva você não corre o risco de dar pessoalidade ao seu trabalho, porque como é um trabalho científico, ele tem que ser impessoal. Ele também tem que ser objetivo. E o que significa essa objetividade? Como eu disse, é um trabalho científico, você não vai pôr opiniões pessoais, divagações, suposições no seu trabalho. Você vai trabalhar com dados e informações das fontes seguras, conforme eu ensinei-os a buscar. Vai ter que ser também o seu trabalho um trabalho simples. Vocês não vão usar uma linguagem rebuscada. Por quê? Na qualidade de acadêmicos, a gente ainda não tem muita familiaridade com alguns termos mais rebuscados. Então, usem linguagem técnica, não estou falando para usar senso comum, não estou falando para usar gírias ou um linguajar raso. Eu estou falando para vocês usarem termos técnicos, termos gramaticalmente adequados, mais simples. Por exemplo, se você não costuma usar o termo imbróglio, que significa confusão, que significa até litígio, pode ser usado, prefira litígio, prefira confusão. Por quê? Porque pode ser que surja no seu trabalho uma palavra nada a ver. Eu já estive numa banca que o aluno usou esgártula, e quando eu perguntei para ele o que significava esgártula, ele não sabia. E ele estava falando justamente sobre prisão, e esgártula é prisão. Então, ele usou um sinônimo rebuscado, arcaico, para falar sobre o centro do termo, sobre o centro do tema dele, e ele não sabia o significado. Então, gente, evitem, sejam simples. Português correto, português técnico, jurídico, mais simples. Coerente. A coerência, gente, dá mais no que? Na argumentação lógica do seu trabalho. Se você, nesse parágrafo, está falando sobre a dignidade da pessoa humana, no próximo parágrafo você não vai mudar repentinamente de assunto sem fazer uma ligação com a dignidade da pessoa humana. Aí, de repente, você está falando de dignidade da pessoa humana e fala de políticas públicas. Oxe, cadê a coerência? Então, o que você tem que fazer? Quando você for mudar de assunto, sempre lembrar de contextualizar o assunto anterior ao posterior para o seu trabalho não ficar incoerente. Cuidado também para você não tomar um posicionamento favorável no parágrafo de cima e no parágrafo de baixo assumir um posicionamento totalmente contrário, porque daí vai perder a coerência. Seu trabalho também tem que ter concisão. O que significa isso? Usar poucas palavras. Aqui, gente, esqueçam o Rolando Leron da escolinha do professor Raimundo. Concisão, poucas palavras. Cada parágrafo tem que ter de 5 a 7 linhas. Claro que pode ter parágrafo de 10, 12 linhas, pode ser que aconteça, mas não é o ideal. E cada parágrafo, além de conter entre 5, no máximo 10 linhas, assim, também ele tem que ser dividido em 2 ou 3 orações, porque cada oração não pode ter mais do que 2 ou 3 linhas. Orações muito grandes exigem muitos conectivos e acaba prejudicando o entendimento. O seu trabalho também tem que ser preciso. Você não é uma pesquisa científica, você não está baseando na lei, na doutrina e na jurisprudência. Evite termos como a maioria da doutrina, quase todas as decisões judiciais, ou você usa percentual, tipo, de cada 10 decisões sobre dignidade da pessoa humana estudadas, 5, não, ficou bem no meio, né? 5 se pautava nisso e 5 se pautava naquilo. Então, seja
preciso, tenha informações exatas. E, por fim, a clareza do seu trabalho. Gente, tudo no sentido conotativo, no sentido real, no sentido literal. Evite ambiguidades, evite duplo sentido, evite trocar de ordem o sujeito e o predicado e o objeto. Tem gente que quer copiar, ao invés de fazer sua própria obra, copia. E daí, para não ser pego pelo antiplágio, muda de ordem. Põe o predicado na frente do sujeito, o objeto atrás do predicado, vira uma confusão que chega num ponto do trabalho que ninguém entende mais o que a pessoa está querendo dizer, certo? Aqui na concisão, gente, eu esqueci de um ponto importante, né? Quando vocês forem chamar uma citação, por exemplo, segundo fulano de tal, não façam assim. Segundo o excelentíssimo, eminitíssimo, digníssimo, ilustríssimo ministro do Supremo Tribunal Federal. Usa 5 ou 6 adjetivos para poder apresentar um único autor. Não, gente. No máximo, você vai usar segundo o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. Se não, segundo Barroso. Certo? Por quê? Nós não estamos usando autores idôneos, autores de conhecimento notório, todo mundo vai conhecer. Quem fica usando muito adjetivo, na verdade, é porque não tem o que falar. Aí, para render as linhas, enche de adjetivo. Então, lembre-se, gente, o trabalho tem que ser impessoal, objetivo, simples, coerente, conciso, preciso e claro. E, obviamente, no português correto, respeitando concordância verbal e nominal, onde é ponto, onde é vírgula, onde é 2 pontos é 2 pontos. Então, muita adequação também gramatical e literária. Bom, vamos agora para os aspectos básicos conforme a norma da ABNT, certo? O nosso projeto, ele é em papel A4, branco ou reciclado, linhas pretas e colorido apenas para ilustrações. O que são ilustrações? Imagem, tabelas, gráficos e etc. Margem direita e superior 3 centímetros, esquerda e inferior 2 centímetros. Fonte para o texto, o corpo do texto Arial, para todo o texto Arial. Para o corpo do texto, tamanho 12. Para citações diretas, longas e notas de rodapé, tamanho 10. O espacejamento. O corpo do texto todo, nós vamos ter espaço entre linhas de 1,5, salvo nas citações diretas, longas e e nas notas de rodapé, que o espaço entre linhas é 1 ou simples. Parágrafo. Aquele espaço parágrafo da margem até o início do texto tem que ter 1,5 centímetro, sem espaço entre parágrafos, aproximadamente 3 orações de 2 ou 3 linhas por parágrafo. No máximo, gente, uma oração pode ser 4 linhas. Oração, gente, é aquela frase formada por sujeito, predicado e verbo. Bom, numeração. Vocês vão pôr o número em algarismos arábicos a 2 centímetros da borda no canto superior direito. Vocês, embora vocês vão contar desde o sumário, mas vocês só vão colocar o número a partir da primeira página após o sumário. As notas de rodapé. As notas de rodapé, elas têm que ser digitadas dentro das margens do texto, né? 322, separada do texto por um espaço simples e por um filete de 3 centímetros. Daqui a pouquinho nós vamos entender, tá? Justificadas à esquerda, ou seja, na verdade, gente, no lugar de justificadas, aqui é melhor, para não dar confusão, estou no modo apresentação. Bom, aqui, gente, a gente põe alinhadas à esquerda, certo? Elas não são justificadas igual o resto do texto, não. São alinhadas à esquerda. Parece esquisito, mas são assim.
As notas de rodapé, elas podem ser tanto explicativas como referenciais. O que são notas de rodapé explicativa? Vocês estão vendo aqui o que eu estava falando? Ó, não é justificado, é alinhado à esquerda, ó, juntinho aqui, certo? Tamanho 10, tá vendo que está menor do que o texto? Aqui não é tamanho 10 porque é uma apresentação de PowerPoint, mas no trabalho de vocês vai ser 10. E podem ser explicativas ou referenciais. Explicativas é, por exemplo, você traz o conceito de um autor, né? Fulano de tal diz isso, isso e isso. Mas você acha que é importante trazer um autor que diz diferente ou outros autores que falam no mesmo sentido. Então você vai fazer uma nota de rodapé explicando aquele texto para que o seu parágrafo não fique muito longo e acabe que você perca a coesão e a coerência do seu texto, certo? Então, exemplo aí de nota de rodapé explicativa. Segundo o artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se criança. Vocês estão vendo? Lá no texto, ela estava falando, vocês lembram? Esse é o trabalho da Michelle, ela estava falando sobre a escuta protegida. Então, no início do levantamento bibliográfico dela, ela fala sobre criança e adolescente. E daí, para não explicar no texto, para não perder a coesão do texto, o que foi que ela fez? Ela trouxe uma nota de rodapé explicativa dizendo o que o Estatuto da Criança e do Adolescente considera criança e o que considera adolescente. Então, é uma nota explicativa. Referenciais. Nós vamos ver daqui a pouco que tem 2 tipos de fazer as referências das citações: autor, data e numérica. Autor, data é no corpo do texto. A numérica é aqui na nota de rodapé. Então, quando a gente fala de nota de rodapé referencial, nós estamos falando que ao invés de você botar aqui um parêntese, sobrenome maiúsculo, ano e página, você vai trazer a referência no rodapé e não no corpo do texto. Daqui a pouco nós vamos ver um exemplo, vai ficar bem mais claro, certo? Então, referência é justamente para trazer a referência das suas citações no rodapé. Lembrando, gente, aqui o filetinho, ó, de 3 centímetros, né? Tem que ter esse tracinho aqui, tá? E lembrando o seguinte, quando você for escolher a forma de fazer as referências das citações, ou você adota autor, data ou em nota de rodapé. As notas de rodapé, elas podem ser, se você usar autor, data, as suas notas de rodapé vão ser só explicativas. Se você usar o sistema numérico de referências, as suas notas de rodapé vão ser referenciais e explicativas. Bem, agora, gente, vamos relembrar, né, como é que faz as citações, porque aprender, vocês já aprenderam em metodologia científica e o nosso objetivo aqui não é retomar o estudo de metodologia, é estrutura de projeto de pesquisa. Bom, no seu trabalho, como o levantamento bibliográfico, o objetivo dele é apresentar o que já tem escrito como seu tema, então o que vocês vão ter que trazer? Lei, jurisprudência e doutrina. E como não são palavras suas, você vai pesquisar de outras fontes, então você tem que deixar claro que aquilo ali não foi você que disse, não foi você que inventou, você tirou de algum lugar. Bom, citação direta, gente, é aquela citação que Ctrl+C, Ctrl+V, ipsi literis, literalmente, exatamente igual. As citações diretas, elas podem ser longas e curtas. As longas são aquelas que têm mais de 3 linhas. Aí, como que você vai fazer? Você vai separar ela do texto por um espaço simples, tá vendo aqui? Terminou o texto lá em cima, Enter, outro Enter, começa a citação. A margem ela vai ter um recuo de 4 centímetros da margem. Não tem aspa, tamanho 10, certo? Se você for usar as chamadas de citações de autor-data, elas têm que vir ou precedidas ou posteriormente do sobrenome, ano e página, certo? Se for citação direta, tem que ter
sempre a página, tá ok? Bom, e as citações diretas curtas? São aquelas de até 3 linhas, né? As longas, mais de. As curtas, até 3 linhas. Elas são no próprio corpo do texto, na mesma formatação do texto, ou seja, não é fonte 10, não tem margem de 4 centímetros. Elas têm aspas, porque como está no corpo do texto, você tem que indicar onde começam as palavras do autor e onde vai as suas. E como eu disse, citação direta, sobrenome, ano, página, se você for fazer autor-data. Se você for fazer citação numérica, então vai para as notas de rodapé. Bom, exemplos de citações diretas curtas. Você está vendo aqui, ó, que tem uma aspa aqui, abre aspa, e aqui fecha aspa. Bom, menos de 3 linhas. Você, ó, 1, 2, professora, mais 3. Não, mas se vocês virem aqui, ó, há ressalvas de quê? Então, não começou no início da terceira linha. Então, não deu mais de 3 linhas. Na verdade, dá 2. Se você for tirar aqui, vai dar só 2 linhas. Certo? Aspas para dizer onde começa e aspas para dizer onde termina. Aqui, como a Michele, eu até deixei aqui a nota de rodapé. Aqui, como a Michele escolheu o sistema numérico para referenciar, então a citação direta dela, tá vendo aqui? Tá no rodapé a referência. Bom, e as diretas longas? As diretas longas, como eu coloquei, ó, 4 centímetros da margem, separadas por um enter aqui e um enter aqui. Tamanho menor, 10, espaço simples. Então, as diretas longas, elas são separadas do texto. Lembrando que a nota de rodapé é do mesmo tamanho da citação, se você for fazer numérica. Importantíssimo, não ponham, gente, 5 citações uma atrás da outra, sem considerações suas. E quando vou fazer citação direta longa, é longa e não infinita. Vocês estão vendo aqui que é uma citação longa de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Evitem citações longas com mais de 10 ou 12 linhas, porque fica parecendo que você precisou fazer aumentar o número de páginas. Então, o ideal é entre 5 e 10 linhas, uma citação direta longa, sempre precedido de uma introdução, né? Ó, o objetivo principal da escuta qualificada e do depoimento especial é unânime em evitar a revitimização. Colaborando com a ideia, Potter discorre que... Aí vocês estão vendo aqui que ela preparou, né? Então, ela fez a chamada aqui, ó, 16. Vixe, eu botei a citação errada aqui embaixo, ó. Aqui em cima tá Potter, eu botei Costa. Erro de digitação meu, tá, gente? Desculpem, faça de conta que aqui tá escrito Potter. Bom, do mesmo jeito que tem uma introdução, tem que ter também uma contextualização no final, uma conclusão sua. Desta forma, aqui também era parágrafo, tá? Tinha um espaço de 1,5. Eu que digitei errado. Desta forma, é possível observar que a revitimização acontece. Vocês estão vendo que tem uma introdução e tem uma conclusão. Toda citação longa que você fizer tem que ter uma introdução e uma conclusão. E vocês estão vendo que aqui ela não colocou o excelentíssimo, digníssimo, eminentíssimo, sapientíssimo, Potter, não. Ela colocou só Potter. Tá ok? E fui eu que errei aqui, tá, gente? Que botei a obra errada. Mas, de qualquer forma, tenham em mente o seguinte: citação com chamada de referência sistema numérico, a referência está no rodapé. Se não fosse sistema numérico, ao invés de ter o númerozinho aqui da nota de rodapé, ia ter um parêntese com o nome Potter, todo maiúsculo, o ano e a página. Bom, e as citações indiretas? Citações indiretas são aquelas que vocês não copiam e colam igualmente o que o autor falou, ipsilíteris, literalmente e exatamente. As citações indiretas funcionam assim: você leu o que o autor disse e você vai expor o que você entendeu do que o autor disse, ou seja, com as suas palavras. Você vai falar com as suas palavras as palavras do autor. Bom, é no corpo do texto, mesma formatação do texto, sem aspas. Se você for usar o sistema autor-data de referência,
Como não é direta, você só precisa pôr sobrenome maiúsculo e ano, não precisa da página. Por quê? Porque às vezes você lê o livro todo e daquele livro você usa 20 páginas, você resume 20 páginas em um parágrafo, você vai citar todas as 20 páginas? Não, certo? Porque o que é? O que você entendeu, às vezes você é um item, é um subitem de um capítulo, vai mais de uma página. Então, citação indireta, como é o que você entendeu das palavras do autor, você não precisa citar a página. Exemplo aqui de citação indireta. Tá aqui o parágrafo, vocês estão vendo que não tem aspas? Tá aqui, ó, como ela tá fazendo sistema numérico, né? Na notinha de rodapé. Aqui eu copiei certo, vocês estão vendo, é CNJ, CNJ. Bom, como que eu sei, gente, onde começa e onde termina a citação indireta? Pelo ponto final. Você tá vendo aqui? Então, como aqui ela fez uma breve introdução, ponto. Aí aqui está a citação indireta. Do que ela escreveu aqui, eu posso deduzir que isso é a citação indireta. Gente, toda vez que vocês forem fazer uma citação indireta ou direta, se tem ponto final, você tem que pôr a referência a cada ponto. Então, se aqui fosse outra citação indireta, aqui ia ter que estar 18 e outra notinha de rodapé aqui. Você não pode fazer um parágrafo com 3 orações, ele todo ser uma citação indireta e você botar a citação só no final. Se são 3 orações no parágrafo, você vai fazer, são 3 citações indiretas, então você vai ter que fazer 3 referências, ou no rodapé, ou se for autor data, entre parênteses, sobrenome e o ano da obra, certo? Bom, vamos finalmente, né? Talvez eu devesse até ter colocado as chamadas, né? Os sistemas de chamadas de citação antes, né? O que é autor data e o que é numérica. A chamada de citação do sistema numérico são esses que a Michelle fez no rodapé. Do sistema autor data é no corpo do texto, né? Vamos ver os exemplos aqui, ó. Autor data. Vocês estão vendo aqui, ó. Tá aqui a citação indireta, Pérez Lunho, Apud Ramos, 2006. Como é citação indireta, não tem página. É 2006, tá, gente? Não é 206, não. Então, autor data. Precisaria ser aqui? Não, podia ser, botar assim. Para Pérez Lunho, citado por Ramos, aí entre parênteses 2006, os direitos humanos como um todo. Eu gosto mais assim no finalzinho do que no, me parece que o texto fica mais limpo, mas pode ser no início ou no final, tá, gente? E o sistema numérico é o que a referência é feita onde? Aqui no rodapé. E aqui nós acabamos a nossa aula de hoje, certo? Qualquer dúvida no nosso grupo de WhatsApp. Bom trabalho para vocês, caprichem no projeto de pesquisa, porque se o seu projeto de pesquisa estiver bem feito, você vai poder aproveitá-lo na sua monografia. Essas são as referências da aula de hoje. Lembrando, né, que eu esqueci aqui de referenciar a citação que é da Michelle e do Vinícius, tá? Mas estão referenciados lá no slide. Bom trabalho para vocês!